Eu sou Lúcia, 38 anos. E até aquele dia, eu era apenas a filha quieta e invisível na grande teia da família Albuquerque. Nossa família não era apenas rica. Ela era a própria personificação da alta sociedade de São Paulo. Meu pai, Dr. Fernando Albuquerque, um cirurgião plástico renomado e respeitado, construiu sua fortuna sobre a beleza e a imagem impecável. Minha mãe, Silvia, era uma socialite cujo calendário girava em torno de leilões beneficentes e jantares exclusivos. E eu? Eu era a ovelha negra silenciosa, a professora de artes que escolheu viver modestamente em um bairro menos glamuroso, dedicando minha vida a restaurar arte sacra e dar aulas gratuitas em uma ONG no Brás, algo que meu pai considerava um desperdício de potencial e, francamente, uma vergonha. A tensão estava sempre ali, submersa, como um iceberg que flutuava sob o verniz da perfeição dos Albuquerque. Mas naquele ano, a tensão atingiu um pico. Meu pai estava prestes a completar 70 anos e organizou um jantar suntuoso no salão de festas de nosso antigo casarão nos Jardins. Não era apenas um aniversário, mas uma reunião de toda a sua rede de influência. Sócios, políticos, a nata da família estendida, todos esperando ansiosamente o discurso que ele faria no final, que todos sabiam seria a respeito da sucessão. Ele tinha 2 filhos além de mim. O caçula, Ricardo, o advogado de sucesso que seguiu seus passos de ambição e estava prestes a se casar com a filha de um senador. E a primogênita, Beatriz, que administrava com pulso de ferro a rede de clínicas de estética da família. Eu era a do meio, a única que nunca quis um pedaço daquele império. Para eles, eu era inofensiva, irrelevante. Naquela noite, vestida em um vestido simples que contrastava com o brilho dos diamantes e sedas ao redor, eu senti os olhares de pena e desaprovação. O vinho tinto parecia mais amargo do que o normal, e o peso da expectativa familiar era quase insuportável. Eu estava ali por obrigação, sabendo que a qualquer momento meu pai encontraria um jeito de me diminuir, de lembrar a todos que eu era uma anomalia em seu quadro de sucesso. Mas eu nunca imaginei a profundidade e a crueldade do golpe que estava por vir. Prepare-se, porque esta é a história de como uma única frase dita em voz alta por um pai mudou a vida de todos. E a reação que se seguiu não apenas calou um salão inteiro, mas ressoou em toda a minha jornada. Se você já se sentiu invisível ou subestimado pela sua própria família, por favor, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desta história de vingança, perdão e descoberta. A atmosfera estava eletrizada. Cerca de 200 pessoas estavam reunidas, o burburinho de conversas sobre negócios e fofocas sociais preenchendo o grande salão. O aroma de lagosta e trufas pairava no ar. Eu me posicionei perto de uma das estátuas antigas, sentindo-me mais confortável perto da arte do que das pessoas. Observei meu pai subir ao palco improvisado, iluminado por um holofote que acentuava seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados e seu terno de grife. A sala silenciou quase que instantaneamente. O discurso começou com a clássica exaltação de seu sucesso, a jornada do cirurgião pobre ao empresário milionário, um verdadeiro conto de fadas paulistano. Ele elogiou Ricardo e Beatriz longamente, detalhando seus feitos profissionais e como eles eram a garantia do futuro do legado Albuquerque. A cada palavra, o sorriso de meus irmãos ficava mais largo e o meu, mais tenso. Eu sabia que meu nome viria. A pergunta era: como? Ele fez uma pausa dramática, pegou uma taça de champanhe e olhou diretamente para mim, com um olhar que misturava escárnio e superioridade. Foi quando ele soltou a bomba. E depois temos Lúcia, ele disse. E o tom de voz mudou para um suspiro de desdém. A Lúcia escolheu um caminho peculiar. Ela trabalha com arte, um hobby nobre, mas infelizmente inútil para os nossos propósitos. Ela vive em uma ilusão de boemia e altruísmo, financiada, é claro, por nós. Infelizmente, Lúcia é a prova de que nem todo esforço vale a pena. Ela é, em última análise, um fardo, um lembrete constante de que dinheiro não pode comprar ambição ou senso de realidade. O salão inteiro parou. O silêncio que se seguiu não era de respeito, mas de choque e constrangimento. Eu senti meu rosto queimar. Minhas mãos tremeram, mas, estranhamente, nenhuma lágrima caiu. Eu estava anestesiada, não pela dor, mas pela agressão nua e crua de ser exposta e humilhada de forma tão pública. Naquele instante, o amor que eu ainda guardava por ele evaporou, substituído por uma frieza cortante, uma determinação que eu nunca soubera possuir.
Meu pai sorriu, satisfeito com o impacto de suas palavras, como se tivesse acabado de executar uma cirurgia bem-sucedida, sem se importar com a ferida que ele havia deixado em mim. Mas ele se enganou. A ferida dele era aberta. A minha era interna e profunda, mas estava prestes a se manifestar em uma vingança sutil. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tilintar dos cristais nas mesas. Eu estava pronta para me levantar e ir embora, para desaparecer e nunca mais voltar, quando ouvi um som seco e estrondoso. Não veio de mim. O som de uma cadeira sendo arrastada com força e, em seguida, um pigarro alto. Todos os olhares, que antes estavam em mim, viraram-se para a origem do ruído. Era a vovó Elisa, a matriarca, com seus 92 anos e a mente mais afiada da família. Ela era a única que nunca tinha precisado do dinheiro do meu pai, pois sua fortuna vinha da linhagem dela, uma família tradicional de Minas Gerais, criadora de cavalos de elite. Ela estava sentada na mesa principal ao lado de meu pai, e agora se levantava, apoiando-se em sua bengala de prata. A vovó Elisa, sempre discreta, estava visivelmente furiosa. Seus olhos, geralmente calorosos e acolhedores, brilhavam com uma fúria gélida. Ela ignorou meu pai, que tentou balbuciar um "Mãe, sente-se, por favor", e caminhou lentamente em minha direção, a bengala batendo ritmicamente no mármore polido. A cada passo, o nervosismo no salão aumentava. Ricardo e Beatriz pareciam petrificados. E minha mãe apenas cobriu o rosto com a mão, sabendo que um terremoto estava a caminho. Vovó Elisa parou a poucos centímetros de mim. Todos prenderam a respiração. Ela não me abraçou. Em vez disso, ela estendeu a mão para o salão, apontando para meu pai com um dedo envelhecido, mais firme, e sua voz, que costumava ser um sussurro suave, ecoou por todo o ambiente, sem a necessidade de microfone. "Fernando!" Ela começou, e a autoridade em sua voz fez meu pai encolher-se. "Você chama sua filha de fardo? Você acha que a arte dela é inútil e que ela vive da sua esmola?" Ela fez uma pausa dramática. "Pois deixe-me corrigi-lo publicamente diante de todos os seus amigos e sócios. Lúcia é a única aqui que não precisa do seu dinheiro." O choque foi palpável. As pessoas começaram a sussurrar, tentando entender. Vovó Elisa sorriu levemente, um sorriso que eu conhecia, o prenúncio de uma jogada de mestre. Há 10 anos, quando eu estava doente e decidi reestruturar minha herança, eu confiei a Lúcia não apenas a administração de todos os meus bens, mas também a fundação que gere todo o meu patrimônio histórico e financeiro. Os hobbies dela, como restaurar arte sacra, são a Fundação Elisa Fontoura, que patrocina a restauração de igrejas históricas em Ouro Preto, e que, aliás, tem um valor de mercado 4 vezes maior que o seu império de cirurgia plástica. A revelação atingiu a todos como um raio. O salão, que estava silencioso, agora estava em um alvoroço de espanto e vergonha. A vovó Elisa não havia terminado. Ela se virou para mim e me deu um beijo suave na testa, me olhando com um amor incondicional que eu nunca havia sentido vindo de meus pais. Ela pegou minha mão e me levou de volta ao centro do salão, onde meu pai estava parado, pálido e mudo, com o microfone ainda na mão. "Eu fiz isso por uma razão", ela continuou, sua voz ainda poderosa. "Eu queria ver quem Lúcia era sem a sombra da ganância dos Albuquerque. Eu queria que ela escolhesse o caminho da simplicidade e do coração. E ela escolheu. Enquanto seu pai mede o valor de uma pessoa pelo seu saldo bancário, Lúcia mede pelo seu impacto no mundo. O trabalho que ela faz no Brás, inútil, como ele chama, é financiado por uma fração dos dividendos da fundação que ela administra com uma maestria que ele nunca terá, pois a dela é a maestria da honestidade, e não da arrogância." Ela olhou para a multidão. "Este jantar, Fernando, custou mais do que o orçamento anual da ONG que Lúcia mantém. Pensem nisso. Qual é o verdadeiro fardo aqui? O fardo é o ego de um homem que só consegue enxergar valor no que ele construiu, e não no caráter da filha que ele negligenciou." A vergonha no rosto de meu pai era visível. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Seus sócios e amigos estavam desconfortáveis, alguns até desviando o olhar. Ricardo e Beatriz estavam chocados, não com a agressão do pai, mas com a revelação da fortuna que eu controlava. O silêncio voltou, desta vez um silêncio pesado, constrangedor, de julgamento. Eu finalmente encontrei minha voz, não para gritar, mas para falar calmamente, olhando diretamente para meu pai. "Pai, eu não sou um fardo.
Eu sou uma escolha. Eu escolhi um caminho que me permite dormir em paz, sabendo que meu trabalho é sobre restaurar o que é belo e dar esperança a quem precisa. Eu nunca quis a clínica, o dinheiro fácil ou a sua aprovação. Eu só queria o seu respeito. E hoje, você provou que não sou digna de nenhum dos dois. Naquele momento, eu não estava buscando vingança. A vingança já havia sido entregue, de forma elegante e esmagadora, por vovó Elisa. Eu estava apenas estabelecendo um limite. O meu valor não seria mais determinado pela métrica vazia dele. Meu pai tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. A dor em seus olhos agora parecia genuína, misturada ao pânico de perder a face e, pior, de ter sido publicamente desmoralizado pela matriarca. Nos dias que se seguiram, a notícia da humilhação pública e da revelação da minha fortuna secreta espalhou-se pela sociedade paulistana como um incêndio. A coluna social mencionou discretamente o momento de tensão no jantar dos Albuquerque, mas os sussurros eram muito mais detalhados. Meu pai, o Dr. Fernando, perdeu o sono e a arrogância. Seu império, embora sólido, dependia crucialmente de sua imagem de sucesso inquestionável, e a vovó Elisa havia plantado uma semente de dúvida. Se ele não conseguia ser um bom pai, como poderia ser um bom cirurgião, confiável e ético? Clientes importantes começaram a cancelar consultas, e a crise de imagem começou a erodir sua confiança. Ricardo e Beatriz vieram até mim, não para pedir desculpas pela forma como fui tratada, mas para tentar entender a extensão da minha herança e, previsivelmente, tentar se reaproximar. Eu os tratei com uma frieza polida, mas firme. Eu sabia que o interesse deles era puramente financeiro. A vovó Elisa me chamou para um almoço discreto em sua fazenda no interior de Minas e me explicou a real dimensão de sua atitude. Eu fiz a você um favor, minha querida. Eu dei a você a liberdade e a força para se afastar. Mas agora, ela disse tomando um gole de café, você tem que ir além da vingança. A verdadeira liberdade não é humilhar seu pai, é mudar a sua própria história e, no processo, dar a ele a chance de mudar a dele. Ela me desafiou a usar o poder da fundação não como um escudo, mas como uma ponte. Eu comecei a trabalhar nisso. O primeiro passo foi usar o capital da fundação para adquirir um terreno enorme em um bairro carente de São Paulo. Meu plano não era apenas construir um novo centro de arte, mas algo muito maior. Um centro de reabilitação e reintegração social focado em ex-detentos e pessoas em situação de rua, oferecendo oficinas de arte e artesanato, além de formação profissional. Eu chamei o projeto de A Mão que Restaura. O objetivo era simples: restaurar vidas, assim como eu restaurava obras de arte. O anúncio do projeto gerou manchetes, não apenas pelo valor investido, mas pela natureza do trabalho. Era radical e muito distante do mundo de glamour e bisturis do meu pai. A construção do centro A Mão que Restaura começou a tomar forma. Eu me mudei para um pequeno apartamento perto da obra, mergulhando de cabeça no projeto. Vovó Elisa foi minha maior apoiadora, fornecendo a experiência de gestão e os contatos. Meu pai, por outro lado, estava em franco declínio. A pressão no trabalho e a humilhação social o levaram a erros sérios. Um de seus pacientes entrou com um processo por negligência após uma cirurgia mal feita. Sua reputação estava em frangalhos e, o que era pior, sua saúde começou a falhar. Um dia, recebi uma ligação de Ricardo. Sua voz estava trêmula, desprovida de sua arrogância habitual. Lúcia, o pai, ele teve um pequeno AVC. Ele está em casa, mas os médicos disseram que ele precisa de fisioterapia constante e a clínica está afundando. A notícia me atingiu, mas sem a satisfação que eu esperava. A dor havia sido substituída por uma estranha apatia. Eu sabia que ele estava colhendo o que havia plantado, mas ainda era meu pai. No auge da minha vingança, eu me senti vazia. A vovó Elisa, com sua sabedoria, disse a frase crucial: a vingança só é completa quando a vítima se cura, e a cura não está em vê-lo sofrer, mas em se libertar dele. Fui visitá-lo. O grande cirurgião estava em sua poltrona, um lado do rosto ligeiramente paralisado, a mão direita incapaz de segurar uma xícara. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Não era o pai arrogante, mas um homem quebrado. Ele tentou falar, gaguejou, e as lágrimas vieram. Eu sinto muito, Lúcia. Eu estava cego. Cego pela vaidade. Você nunca foi um fardo. Eu era o seu. Naquele momento, o ciclo da dor se quebrou.
Ele não pediu perdão para se reerguer, mas para se aliviar. Eu, que havia planejado em minha mente todos os anos como eu o faria pagar, me vi diante de um homem que já havia pago o preço mais alto. Eu me sentei ao lado dele e pela primeira vez em anos tivemos uma conversa real, sem o verniz de riqueza ou expectativas. Ele me contou sobre a pressão que sentiu a vida inteira para ser o melhor, o medo de decepcionar e como ele projetou em mim, a filha que se contentava com pouco, o medo de sua própria insignificância. Ele se desculpou, não pela humilhação no jantar, mas pela vida inteira de ausência e julgamento. Eu o perdoei, mas o perdão não significava voltar à vida antiga. Eu tinha uma missão agora. A Mão que Restaura estava quase pronta para ser inaugurada. A parte mais difícil veio. A decisão de como usar o poder que eu tinha. Eu poderia esmagar o negócio dele e provar meu ponto para sempre, mas isso seria a vingança vazia. Lembrei-me das palavras da vovó Elisa e decidi ir pelo caminho da reparação. Eu usei os recursos da fundação para investir na clínica do meu pai, mas com uma condição estrita. A clínica precisaria mudar de foco. Em vez de cirurgias puramente estéticas para a elite, ela deveria destinar 50% de seus recursos e tempo para cirurgias reparadoras e reconstrutivas gratuitas para vítimas de acidentes e violência, especialmente mulheres e crianças. O nome da clínica seria mudado para Clínica Renascer. Ele aceitou, sabendo que era sua única chance de salvar seu legado e, mais importante, sua alma. Ricardo e Beatriz ficaram furiosos, mas a vovó Elisa os acalmou, lembrando-lhes de quem realmente controlava a fortuna da família. A transição foi difícil, mas transformadora. Meu pai, com a saúde fragilizada, tornou-se o mentor da nova missão. Ele encontrou um propósito genuíno em usar sua habilidade para curar e não apenas para embelezar. Eu, Lúcia, a filha Fardo, usei a fundação para estabelecer uma ponte entre o mundo da arte e o mundo da medicina. O inesperado havia acontecido. Eu não o destruí. Eu o ajudei a redescobrir seu caminho, e o caminho dele se tornou, de forma surpreendente, um apoio para o meu. A inauguração do centro A Mão que Restaura foi um evento lindo, e lá estava ele, meu pai, ao meu lado, não como o grande cirurgião, mas como um voluntário, um mentor. A inauguração do A Mão que Restaura foi o ponto de virada definitivo. A clínica, agora Renascer, começou a operar com um novo foco, e meu pai, embora não pudesse mais operar, usava sua vasta rede de contatos para arrecadar fundos e recrutar jovens cirurgiões com o mesmo ideal de serviço. Ele havia transformado a arrogância em humildade e a vaidade em propósito. Ele não me pediu para voltar para a família. Ele me pediu para liderar essa mudança de mentalidade, de ser a guardiã do novo propósito da família Albuquerque, usar o privilégio para servir. Eu continuei com a fundação e com o A Mão que Restaura. Mas a relação com meu pai se transformou de maneira indescritível. Ele me ligava não para me julgar, mas para perguntar sobre as obras de arte ou sobre o progresso de nossos alunos no centro. Ele me olhava com orgulho, um orgulho verdadeiro, não o orgulho de quem possui, mas o de quem reconhece o valor genuíno. A vingança, para mim, não veio com a destruição dele, mas com a construção da minha própria vida e a capacidade de estender a mão a ele no momento em que ele estava mais vulnerável. Eu não havia repetido o ciclo de dor, eu o havia quebrado. A maior surpresa não foi a revelação da vovó Elisa, nem a queda do meu pai, mas o fato de que a pessoa que calou o salão inteiro, no fim das contas, foi eu mesma, ao escolher a liberdade sobre o ressentimento, o cuidado mútuo sobre a aniquilação. Eu provei para todos, e principalmente para mim, que eu era uma força capaz de restaurar vidas e legados, e não apenas arte antiga. O dinheiro da vovó Elisa foi apenas a ferramenta. O martelo foi a minha determinação. A verdadeira riqueza é saber quem você é quando todos pensam que você não é ninguém. E eu sou Lúcia, a restauradora, a guardiã de um legado que é maior do que o dinheiro. O meu pai, que me chamou de fardo, hoje me chama de inspiração. E é assim que a gente vira o jogo. Eu adoraria saber de você nos comentários. Se você estivesse no meu lugar, qual seria a primeira coisa que você faria para mudar o jogo, depois de ser humilhado publicamente?